Amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, à matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para você acessar as aulas prévias e as aulas anteriores. Vamos à nossa aula. Operação Matemática de Divisão, parte 5. Se você vem acompanhando aos vídeos sobre esta operação, tem aprendido muita coisa, certo? Vamos aprender um pouco mais, tá? Vamos aprender sobre a representação do quociente através do divisor. Você vai entender melhor isso na aula prática. Vamos lá? Eis a nossa aula prática. Então vamos aprender nessa aula prática a respeito do quociente, né? Ele representa, o quociente representa alguma coisa. No caso, existe uma relação, né, muito íntima, digamos assim, do divisor com o quociente, que é o resultado da operação matemática de divisão, não é? Da seguinte maneira, o divisor, ele funciona como se fosse o divisor ele funciona como se fosse um informante, né, para a gente. Ele nos informa como o que representa, né, o resultado, o quociente. Tá? Ele vai informar em relação à parte. Tá? Já que a divisão, né, quando ela é realizada, você divide alguma coisa, né, uma quantidade de objetos. Por exemplo, 6 bombons você divide com 2 amigos seus. Cada qual fica com 3 bombons, né? E partes iguais, né? Quantidades iguais. Então a divisão, o resultado, o quociente, representa partes iguais, tá? Antes de mais nada, tá certo? E a parte que é o quociente, que é o resultado, ele também representa alguma coisa. Além disso, além de serem partes iguais, ele representa alguma coisa, ele indica alguma coisa, tá? E o que é determinado, né, o que determina essa representação, na realidade, é o divisor, tá? Então, por exemplo, aqui temos contas com valores pequenos apenas para ilustrar essa lógica, esse conceito. Então, por exemplo, qualquer número dividido por 2 vai representar no quociente, o quociente vai representar a parte, ou melhor, a metade, tá? Então, por exemplo, se você tem 6 bombons e divide com 2 amigos seus, tá? Você dá os bombons para os seus 2 amigos, tá? Você não come nenhum, tá certo? Então, cada qual fica com 3, não é isso? 6 dividido por 2 dá 3, certo? Então, 3 é metade de 6, tá? Então, fica meio a meio, 3 para um, 3 para outro, tá? Isso é metade, tá certo? Se você divide, por exemplo, você tem 9 bombons e divide por 3, por exemplo, 3 indica que é a terça parte. Cada amigo seu também vai ficar com 3 bombons, mas como são 3 amigos, né? Então 3 mais 3 mais 3, que dá 9, né? Então você observa que 3 é a terça parte, porque está dividido em 3 partes. Então o quociente vai representar uma parte conforme for o valor do divisor, tá? E pode ser qualquer valor no divisor. Por exemplo, se você dividir, digamos, 685 por 25, tá? O quociente, que é o resultado,
vai ser a 25ª parte, por causa do divisor. Se você divide por 45, vai ser a 45ª parte. Tá? Então, é o divisor que nos informa o que o resultado, ou seja, o quociente representa. Tá? Então, qualquer número dividido por 2, por exemplo, aqui, o resultado, o quociente vai representar a metade. Tá? Aqui por 4 vai representar a 4ª parte. Aqui, por exemplo, por 16 vai representar a 16ª parte e assim por diante. Tá certo? Então vamos agora, nessas contas aqui, além de explicar essa questão da representação do quociente, né? Vamos também aprender a relação que existe entre os divisores. Tá? Por exemplo, aqui nessa outra conta, o divisor vale 4, tá? E aqui o divisor vale 2. Tá? Então 4 é o dobro de 2, tá certo? Então existe uma relação entre esses dois valores. E a gente faz esse exemplo aqui usando o mesmo dividendo, que é o 32, tá certo? Então primeiro eu vou fazer essa conta aqui, tá? 32 dividido por 2, você já sabe que se é por 2, vai ser a metade, né? O quociente vai ser a metade do dividendo, que é o 32, tá certo? Então a metade de 32 vai ser 15, tá? Então a gente começa a fazer o cálculo normalmente, observa o primeiro número do dividendo, né? Que é o 3 é maior que o 2, então dá para começar a dividir, né? 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 dá 1, faz uma conta de subtração, né? Abaixo 2, tá? Porque tem um número para baixar, então a gente abaixa para ficar junto com 1 e aí forma o 12, não é isso? Aí 12, aí começa uma nova divisão, 12 dividido por 6, a tabuada do 2 é o 6, que dá 2 vezes 6 dá 12, então 12 menos 12, resto 0, termina a conta, tá? Então a gente observa aqui que se o 32 dividido por 2, o resultado a gente já sabe, o 2 já indica que o resultado vai ser a metade de 36, portanto 16. 16 é a metade de 32, tá? Você já reparou que na conta de divisão a gente usa a subtração no processo do cálculo, né? Então, vamos pensar assim, entre a operação matemática de multiplicação e a de subtração, existe uma relação também. É como se a divisão fosse o irmão mais velho, tá? Da conta, do processo em si. A subtração que ela faz, ela retira, né? Retira sempre do maior valor, né? Pega o maior valor, né? E retira. O maior valor chama-se entre os números naturais, tá? Essa explicação que eu estou dando é referente aos números naturais, que é o que nós estamos estudando até agora, tá certo? Então, em relação aos números naturais, se você tem um número maior, que no caso, na subtração chama-se minuendo, você vai subtrair pelo número chamado subtraendo. Então, você vai fazer uma retirada do número do total, que é o minuendo. E vai ter o resto, que pode ser chamado de resto ou diferença. Tá? Na divisão também, chama-se o dividendo aqui, representa o total, o todo, né? O número maior. Você vê que no final existe o resto. Tá? Então, para a gente entender melhor a relação que há entre a divisão e a subtração, é que a divisão é como se fosse um irmão mais velho, porque é uma conta, uma operação mais sofisticada, né? E não só retira, não só diminui, né, o valor total, no caso é o dividendo, mas faz uma distribuição, uma divisão de fato em quantidades iguais, né, que é o quociente. Então o quociente é dividido, o 32 é dividido por 2 em quantidades iguais, tá certo? Essa é uma outra explicação curiosa a respeito da relação entre a divisão e a subtração, já que a gente usa a subtração no processo do cálculo em si, não é mesmo? E outro detalhe também, né? Quando você está fazendo a conta de divisão e chega no resultado que é o quociente, né? Se você observar que o quociente deu um valor maior que o dividendo, saiba que a conta está errada, tá? Você fez alguma coisa errada durante o processo de cálculo, então está errado o resultado. Desconfie, tá? Preste atenção. É a mesma coisa que você, por exemplo, você vai dividir 6 bombons com 2 amigos seus, tá? E lógico que você vai ter o resultado menor que o dividendo, né?
Então, 6 dividido por 2, por exemplo, 6 bombons dividido por 2 amigos dá 3 bombons para cada um, certo? Imagine se desse 4. Melhor, 4 não. 7. Ou 6 ou 7. Ora, concorda que o resultado está sendo maior que do que a própria quantidade de bombons que você tinha para dividir? Como você pode dar 7 para cada um se você tinha 6? Né? Você teria que ter pelo menos 14, né? 14 bombons. Porque 14 dividido por 2 dá 7 bombons. Resulta em 7 bombons. Certo? Então, quando você estiver fazendo uma conta, né? Claro, essa conta aqui que eu estou demonstrando, ela é pequena, fácil de entender. Mas quando é uma conta maior, né? Você pode se confundir, e aí observe o resultado. Se ele por acaso for maior que o dividendo, está completamente errado, né? Refaça a conta, tá certo? Bom, vamos continuar aqui a explicação, né? Referente agora aos divisores, tá? Então vamos a esse exemplo aqui, ó. Eu já fiz a conta aqui, 32 dividido por 2 é metade dá 16. E agora, 32 dividido por 4, quanto vai dar, tá? Então, esse entendimento aqui permite você até fazer conta de cabeça, tá? O processo fica mais fácil fazendo conta de cabeça. Claro, quando os números não forem muito grandes, né? Evidentemente. Então, vamos lá. Se eu sei que 32 dividido por 2 dá 16, tá? Que é metade, 16 é metade de 32, então quanto é que é 32 dividido por 4? Eu vou ter o resultado como uma quarta parte, né? Mas como que eu posso chegar no resultado? Como eu posso deduzir o resultado, que é o quociente? É simples, né? Se eu estou dividindo, olha, aqui eu dividi, vamos supor que sejam 32 bombons, tá? Você está dividindo 32 bombons, mesmo exemplo dos bombons, entre dois amigos seus, tá? Você não vai comer os bombons, tá certo? E aí cada qual fica com 16. Agora, imagine outra situação, e se forem 4 amigos? 4 amigos. Concorda que cada um vai ter uma quantidade menor do que se fossem com 2 amigos? Não vai? Não é isso mesmo? Então diminui a quantidade aqui, tá? Porque se eu aumento o divisor, eu tenho mais pessoas, mais amigos, você tem mais amigos para dividir. Então, logicamente que o resultado vai ser menor do que o anterior aqui, ó, se fosse por 2 amigos, entendeu? Então tá certo. Como é assim, então o que a gente pensa? Como existe uma relação entre o 4 e o 2, porque o 4 dividido por 2, quanto é que dá? 2. Então, para eu saber quanto vai dar aqui, ó, no 4, em 32 dividido por 4, basta eu saber a metade de 16, 8. Tá? E de fato, né, 32 dividido por 4, a tábua do 4 é o 8, resulta em 8. Você veja, 8 é metade de 16, tá certo? Assim como o 2 é metade de 4, ou 4 dividido por 2 dá 2, tá certo? Então você consegue chegar de cabeça no resultado aqui. Claro, isso são números pequenos, né? Mas o mesmo raciocínio, o mesmo conceito, as mesmas regras funcionam para números maiores, tá? Então, se eu sei que 32 dividido por 2 dá 16, eu sei quanto é que vai dar 32 dividido por 4, só de cabeça, só de saber dessa relação entre o 4 e o 2. E, evidentemente, que o número aqui tem que diminuir, tá? Sendo 4. Então, vai diminuir para metade. Então, 8 é metade de 16, certo? Outro exemplo aqui, ó, 32 dividido por 8. Quanto vai dar 32 dividido por 8? Ó, a gente observa, o 8 é metade de 4, tá? Se eu sei dessa relação, então lembrando, se eu estou dividindo, aliás, o 32 por 8, eu vou ter um valor menor do que 32 dividido por 4, certo? Tenho mais amigos aqui, você tem mais amigos para dividir 32 bombons, tá? Logicamente que não vai ser mais 8, vai ser menor do que 8. E a relação aqui entre 8 e 4, 4 é metade de 8, então metade de 8 vai ser 4. Tá? Então, de fato, 32 por 8 dá 4, né? Se você procurar na tábua do 4 ou na tábua do 8, 8 vezes 4 dá 32. Tá certo? E o 16, quanto é que dá? 32 dividido por 16, o mesmo raciocínio. Ó, o 16 aqui, se você dividir por 8 dá 2, ou seja, 8 é metade de 16. Se eu sei que 32 dividido por 8 dá 4, então 32 dividido por 2 vai dar 32 dividido por 16 vai dar 2. Tá? E de fato é, né? Porque 2 vezes 1, 2. 3 é maior que... Melhor, 32 aqui é maior que 16, né? Então eu faço 16, na tábua 16, 16 vezes 1, 16, 16 vezes 2, 32. Então a resposta 30, de fato é 2, né? O valor é 2. Entendeu essa relação aqui?
Entendeu? Agora, por exemplo, 32 dividido por 32. Tá? Antes de mais nada, você sabe que na operação matemática de divisão, né, qualquer número dividido por ele mesmo, né, vai resultar em 1. Isso é fácil de entender, né? Qualquer número. 4 dividido por 4 dá 1. 850 dividido por 850 dá 1, não importa, né, os números envolvidos. Se eles forem iguais, o resultado sempre vai ser 1. E é evidente que aqui 32 dividido por 32 dá 1, não é isso mesmo? Dá 1. Mas vamos observar a relação que tem aqui, ó, do 32 divisor com o 32 do divisor 16, né? 16 não é metade de 32, tá? Se 32 dividido por 16 dá 2, então o resultado vai ser a metade desse quociente aqui. Então metade de 2 é 1, tá certo? Consigo entender a relação aqui? Então você sabendo dessa relação, né, você consegue muitas vezes fazer a conta de cabeça, tá certo? Vamos usar mais exemplos aqui. Agora, eu quero saber quanto é que é 32 dividido por 5, né? Qual é o resultado disso, né? Bom, a gente vai usar como referência agora um divisor maior, 32 dividido por 10. Então você sabe que qualquer número dividido por um número de base 10, tá? O resultado dele é fácil você chegar no resultado. Porque basta você repetir o número, no caso aqui, ó, 32 dividido por 10. Você repete o número que é o 32 em questão, tá? É uma conta muito fácil de fazer de cabeça, você faz facilmente. Como tem um zero aqui, você precisa colocar uma vírgula aqui, ou seja, você precisa definir uma casa decimal, porque esse resultado aqui é um número que pertence ao conjunto dos números racionais, não é um número natural, tá certo? Por isso tem vírgula. Então a vírgula a gente define de acordo com o zero aqui, ó. Se tiver um zero, a gente coloca a vírgula aqui, ou seja, com uma casa decimal. A casa decimal, tá? Ela fica sempre ao lado direito da vírgula, tá? Se é zero, é uma casa decimal. Se fossem 2 zeros, nós teríamos um segundo número aqui, tá? Seriam 2 casas decimais, tá certo? Mas é importante você entender que se qualquer número dividido por 10 ou por 100, porque são números de base 10, né? O divisor é o número de base 10, pode ser 100, enfim. Qualquer número dividido por um número de base 10 é muito fácil de fazer. No caso aqui, se é por 10, só copiar o número, tá? 32, copia o número no resultado e define a vírgula com uma casa decimal, porque é apenas um zero aqui, ó. Um zero aqui, uma casa decimal aqui, certo? Então é muito fácil chegar no resultado 32 dividido por 10, fazendo de cabeça, tá? Que é 3,2. Agora a pergunta é, quanto é que é 32 dividido por 5? Qual é a relação que existe entre o 5 e 10? Olha, o 5 aqui é metade de 10, não é isso? É metade de 10, certo? Essa é a relação. Ou então o 10 aqui é o dobro de 5, porque 10 dividido por 5 dá 2, não é isso? Então como a gente chega no resultado? Vamos pensar primeiro, ó. Você tem 32 bombons, né? Divide entre 10 amigos seus. Cada um vai ficar com 3,2 bombons, tá? Que no caso vai ser 3 bombons inteiros e uma parte de um bombom, tá? Porque não deu um número, como eu disse aqui, o quociente não é um número natural, ou seja, é um número inteiro, tá certo? Então, vamos pensar assim, se por 10 deu 3,2, se você dividir por 5, concorda que cada um vai ficar com uma quantidade maior do que se fosse por 10? Porque aqui tem menos amigos para você dividir. Entende? Como você tem menos amigos aqui, é lógico que o resultado, cada um vai ficar com mais bombons do que se fosse com 10 amigos. Compreende? Então, nesse caso aqui, como a relação deles aqui, o 5 representa a metade ou o 10 representa o dobro de 5, então basta a gente aumentar esse resultado aqui com o dobro dele, tá? Então, no caso aqui, o dobro de 3,2 vai ser, como você pode fazer o cálculo? Aumenta aqui o 2. Qual é o dobro de 2 aqui da casa decimal? Vai ser 4. Então, você coloca 4 aqui. Deixa a vírgula aqui, né? Qual é o dobro de 3? 3 vezes 2, 6. Tá? Então, a resposta vai ser 6,4. Tá certo? Deu para entender? Se você está dividindo 32 por 10, deu 3,2, e você está dividindo por 5, quer saber o valor, basta você entender que o resultado vai ser maior, porque aqui você tem menos amigos para dividir. E como vai ser maior?
o dobro, porque 10 é o dobro de 5. Tá? Então você aumenta o dobro aqui. E de fato, ó, se você fizer a conta, né, 32 dividido por 5 tabuada do 5 é o 6 mais próximo, 6 vezes 5, 30. Né? Aí você faz 32 menos 30, vai dar 2. 2 é o resto, não abaixou nenhum número. Então 2 é menor que 5, transforma num número maior, vira 20, põe uma vírgula aqui e vou fazer 20 dividido por 5, que vai ser 5 vezes 4, 20, e aí termina a conta. Então o resultado está correto. Mas eu fiz de cabeça, tá? Entendendo essa relação aqui, tá certo? Alguma dúvida? Bom, se tiver dúvida, deixe no comentário. Aqui, por exemplo, 36 dividido por 5, tá? 36, ou reveja a aula, né? Reveja a aula. É melhor você rever a aula, porque eu estou explicando isso desde o começo. É só você prestar atenção, não é isso? Agora, o 36 dividido por 5, né? Como que eu faço essa conta? Agora eu já mudei, né? O dividendo, 32 passou a ser 36, é uma outra situação. Mas o raciocínio é o mesmo, né? 36 dividido por 5. É mais fácil pensar primeiro num número que tenha uma relação com 5, que é o 10, né? O 10 é o dobro de 5, ou 5 é metade de 10, né? Tá certo? Então 36 dividido por 10 é muito fácil. É só escrever o número 36, definir uma casa decimal de 3,6. Você sabe que o resultado aqui, né, se é por 5, vai ter um quociente maior, e vai ser o dobro em relação ao quociente do resultado entre 36 dividido por 10, certo? Então vamos lá. O que eu ensinei? A você aumentar esse número aqui, o dobro dele. Tá? Então vamos trabalhar com as casas decimais aqui, que é o 6. Se você vai aumentar essa casa decimal aqui, achando o dobro dele, tá certo? Então 36, 6 vezes 2, 12, né? Vamos colocar aqui 12, certo? Vou colocar uma vírgula aqui. E 3, o dobro de 3, né? 3 vezes 2, 6. Certo? Ok? Só que a resposta não vai ser exatamente assim, 6,2, tá? Não vai ser essa a resposta. A resposta vai ser o seguinte, olha. O 12 aqui, em relação à casa decimal, o maior valor que pode ter aqui na casa decimal seria o 9, tá? Seria o 9. Mas como é o 12, a gente não pode ficar com 12 aqui nessa casa decimal. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar só com 2, tá? Com 2. Esse 1 aqui, ó, representa um valor inteiro, tá? Porque 1 é inteiro, certo? Qualquer número abaixo de 1 deixa de ser inteiro. Por exemplo, qualquer número que seja 0, alguma coisa, ele é um valor acima de 0, mas abaixo de 1. Então, o 0, alguma coisa não chega a ser 1, correto? É o mesmo raciocínio. Então, esse 1 aqui, ele representa inteiro. Então, ele tem que ficar junto com 6. Então, 6 mais 1, somando, 6 mais 1, 7. Então, na verdade, a resposta é 7,2. Tá? 7,2 é o dobro de 3,6. Tá certo? Esse conhecimento aqui a respeito das casas decimais, evidentemente, você vai aprender, né? Principalmente esses números aqui que deram com resultado com vírgula, você vai aprender, né, em vídeos futuros a respeito do conjunto dos números racionais, certo? Então essa foi a explicação referente ao que representa o quociente em relação à parte, né? E o divisor é o que determina isso, é o que indica, né, como vai ser a parte do quociente, e a relação entre os divisores, né, para chegar numa conta que você possa até fazer de forma mentalmente, ou seja, de cabeça, ou mesmo agilizar o processo do cálculo feito à mão, certo? Bom, amigo estudante, estamos terminando esta aula. Procure revê-la, procure acessar na descrição através dos links às aulas anteriores e compartilhe, porque assim você também ajuda a disseminar o conhecimento. Você tem ideia do que é isso? Por isso, bom estudo, boa aula e até o próximo vídeo.